Bom dia. Bom dia aos irmãos, bom dia a vocês que estão nos assistindo, bom dia a vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez. Nós somos Metodista Livre, aqui de Pedro Juan Cabaleiro, e você é bem-vindo à nossa igreja, a Igreja Metodista Livre. Fique conosco, nós vamos louvar ao Senhor. E antes de começar a louvar, nós vamos curvar nossa cabeça e fazer uma oração breve ao Senhor Jesus. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por cada irmão que está aqui na tua casa. Obrigada por aqueles também que estão nos ouvindo. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos cuidado. Estamos alegres porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Deus, por esse tempo de louvor, de adoração. Consagramos a Ti todo esse culto, todo esse tempo que vamos ficar aqui, para que o Senhor se alegre e para que nós também sejamos alegres com o Senhor e com tudo que vamos fazer para o Senhor. Seja, Pai, com cada um individualmente, ouvindo o Senhor, o nosso coração, e também, Deus, abrindo os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais também, para que possamos ver-Te de uma maneira, Pai, espetacular, de uma maneira, Senhor, que venha transformar a nossa vida, que venha, Deus, trazer significância para o nosso dia a dia, Senhor Deus. Assim pedimos, Deus, por esse tempo e consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com uma música que chama Abra os Olhos do Meu Coração. E que você possa, nesse momento, também desejar isso, né? Que os seus olhos do coração estejam abertos para enxergar Deus de uma forma diferente, de uma forma extraordinária. Louvamos ao Senhor. Coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Senhor, abra os olhos do meu
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Amém. Nossa próxima música é em espanhol. La única razão. A nossa única razão de estarmos vivos com o propósito de servir ao Senhor e viver para Ele. Que essa seja a nossa única razão de permanecermos vivos para servir ao Senhor, para glorificar o nome dEle, porque Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso bem maior, Ele é a nossa maior riqueza, Ele é a nossa vida. Amém? Podemos levantar para louvar ao Senhor essa música de pé. É uma música bem animada. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amém. Podem se assentar e vamos continuar louvando ao Senhor nessa manhã maravilhosa, nesse domingo maravilhoso
Dia Santo do Senhor. E a nossa próxima música se chama Ousado Amor. E essa música faz uma referência a uma parábola que Jesus contou, dizendo que um homem tinha 100 ovelhas e uma delas se extraviou. Quando ele contou, viu que estava faltando uma daquelas 100. Então ele prendeu as 99 no seu aprisco e saiu pelos campos em busca daquela única ovelha. E essa única ovelha, na tradução dessa música, sou eu e é você. E esse homem se sacrificou imensamente para encontrar aquela ovelha. Se sacrificou a ponto de dar a sua própria vida para encontrar aquela ovelha. E ele encontrou a mim. E ele encontrou você. E você não está aqui por acaso nessa manhã. Nós estamos aqui porque um dia o amor de Deus foi tão ousado, foi tão grande, foi tão forte, que nos alcançou, que nos encontrou. Essa música tem uma letra bem marcante, tem uma letra bem forte. E se você meditar nela, você vai poder sentir esse amor no seu coração. E se você deixar que ela entre no seu espírito, se você permitir que esse amor invada o seu coração, nunca mais você será a mesma pessoa. Assim como um dia esse amor me tocou e nunca mais eu fui a mesma. Que você possa abrir o seu coração e sentir esse amor. E meditar na letra dessa música e sentir que você é aquela ovelha que o grande pastor te encontrou. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou.
as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, muito obrigada pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor um dia nos encontrou. Obrigada, Deus, porque se fôssemos apenas um único no mundo, o Senhor se daria por este um. Obrigada, Senhor, porque o teu amor não tem limites. Queremos ser gratos nessa manhã, Pai, porque um dia fomos encontrados por Ti. Porque um dia o Senhor nos prendeu no teu aprisco e hoje fazemos parte, Senhor, do teu rebanho. Deus, continue conosco no decorrer desse culto. E agora, Senhor, prepara o nosso coração para trazermos as ofertas do teu altar, para dizimarmos na tua casa. E assim, Pai, nós consagramos todas as ofertas chegadas aqui no teu altar. Consagramos, Senhor, e abençoamos, Pai, cada um dos teus filhos que tem ofertado, que tem dizimado na tua casa. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um. E enquanto, Deus, nós vamos cantar essa próxima música, nós queremos, Deus, pedir que o Senhor venha e nos encha, Pai, com a tua presença. Nos faz transbordar de ti, do teu Espírito, nesta manhã, Senhor Deus. E assim, Pai, nós queremos consagrar a nossa vida no teu altar, tal qual diz essa canção, em nome de Jesus. Amém. Passaremos pelo momento de ofertas. E vamos louvar ao Senhor com a música Oferta Viva. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu tenha mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração. Consagramos a Ti, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa vida, e consagramos mais uma vez as ofertas no Teu altar, Senhor Deus. Te agradecemos por esse tempo de louvor e adoração, e agora pedimos que o Senhor continue conosco na celebração da Santa Ceia do Senhor, na ministração da Santa Ceia. Que o Senhor venha estar conosco e que possamos estar sentados à Tua mesa, Senhor Deus. Assim pedimos, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Convido a todos para fazermos a leitura no livro de Efésios. Hoje até os passarinhos estão louvando ao Senhor, amém? Efésios, no capítulo 2, vamos ler do 1 até o 10, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós tivemos a oportunidade de meditar em cima do capítulo 2 de Efésios, e uma coisa interessante é que tem muitos pregadores que pregam essa perícope, esse trecho da carta aos Efésios, e eles acabam pregando a metade da mensagem que Paulo deixou para todos nós. E eu, como um bom metodista, como um bom estudioso e como um bom filho de Deus, eu não gostaria de cometer esse mesmo erro, mas gostaria de trazer na sua totalidade aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Mas nós tivemos a oportunidade de vermos a nossa condição como pecadores, como merecedores da ira,
da perdição eterna, da nossa separação da presença de Deus. Vimos as consequências do pecado original, do nosso pecado que nós cometemos no nosso dia a dia, e nós vimos que as consequências do pecado não dizem em relação ao nosso futuro, não falam simplesmente como será a nossa vida, talvez, após a morte, mas fala da nossa condição atual, nossa condição presente como pecadores, como estar afastados da presença de Deus. E vimos também a boa notícia que mesmo com tudo isso, que nós, mesmo com toda a nossa condição como pecadores, Deus nos amou, Deus enviou seu Filho para mudar todo o curso da história da humanidade, onde nós éramos encaminhados para uma vida eternamente separados da presença deles, mas pelo sacrifício de Jesus nós temos a oportunidade de termos uma religação com Deus, nós temos uma oportunidade de ser restaurados à comunhão com Deus, nós temos a oportunidade de ser reavivados com uma esperança viva no nosso coração, e assim nós temos a oportunidade de caminhar com Deus todos os dias da nossa vida. Eu gostaria ainda de poder explanar acerca dessa graça que nos salva, até porque eu não pude completar aquilo que era a ideia dessa parte onde o apóstolo Paulo deixou escrito para nós, mas hoje a intenção é a gente poder falar acerca dessa graça e o que nós fazemos com tudo isso. E o fato mais lindo, quando nós consideramos a salvação na nossa meditação, dos nossos estudos, é que Deus nos torna participantes do reino dele por meio de Jesus Cristo. É interessante que nós continuamos vivendo aqui normalmente como seres humanos, mas nós passamos a ser participantes do reino dos céus. Nós somos cidadãos dos céus, nós fazemos parte do reino que é dele. E é engraçado porque nós estamos aqui e temos a sensação de que nós não somos daqui. Nós temos que ter o pensamento de que nós somos forasteiros, nós somos viajantes, somos peregrinos aqui nessa terra, e esse é um dos motivos pela qual nós temos que nos desprender das coisas deste mundo. As coisas deste mundo não devem trazer amor ao nosso coração. Nós não devemos ser apegados com as coisas que nós temos, que nós possuímos, que nós conquistamos e que nós fazemos. Mas o nosso maior apego deve ser as coisas dos céus. Jesus disse: ajuntem riquezas onde a ferrugem não destrói, onde a traça não estraga e onde o ladrão não rouba e nem arromba. Ajunte riquezas nos céus, onde tudo é eterno. É interessante pensarmos, Jesus não está dizendo para nós esquecermos a vida aqui terrena, mas a nossa maior ênfase deve estar na nossa vida como cidadãos dos céus. E graças à exaltação de Cristo, graças à sua vitória sobre o pecado e a morte, nós temos essa vida, nós somos literalmente levantados do inferno para o reino dos céus. Isso é uma frase de João Calvino. Literalmente saímos do mais profundo do inferno e somos levantados para a presença de Deus no seu reino. E é por isso que Paulo disse que nós somos levados a regiões celestiais junto com Cristo Jesus, porque nós passamos a ser participantes de seu reino. Isso é graça. Isso é manifesto a graça salvadora de Deus por meio de seu Filho. E o versículo 7, ele fala, que Deus fez tudo isso para mostrar para as eras vindouras aquilo que ele operou por meio de seu Filho. E isso, na verdade, traz uma ênfase também naquilo que é o propósito da igreja. Nós, como igreja, somos porta-voz de Deus aqui na terra. Nós somos operantes aqui em favor do reino dos céus. Então, o nosso dever é mostrar todo o conhecimento, toda a revelação das Escrituras, o amor e a graça de Deus para toda a humanidade, para todos aqueles que estão perdidos. Por isso, pregue o Evangelho, pregue a Cristo que vive, pregue a Cristo que se entregou por todos nós e que Ele foi ressuscitado ao terceiro dia e Ele foi exaltado aos céus.
à direita de Deus Pai. Nós precisamos anunciar essa mensagem. Eu não sei você, mas é muito empolgante quando a gente pode falar acerca daquilo que Deus fez em nossa vida, não somente no que diz o campo espiritual, mas as transformações que nós temos, seja no nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, as coisas que nós conquistamos pelas bênçãos espirituais que foram derramadas por Jesus Cristo na nossa vida, nós devemos falar, devemos compartilhar com as pessoas. Nós somos porta-voz de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. Nós levamos a mensagem do Rei para as pessoas deste mundo. Ou pelo menos deveríamos. E é um dever de todos nós, como filhos de Deus, como cristãos, levar a mensagem da salvação para todos aqueles que estão ao nosso redor. Partindo dessas afirmações, eu gostaria de falar mais em cima dos versículos 8 até o 10, que vai ser o foco da nossa meditação de hoje, que está começando dizendo assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nós temos uma reafirmação daquilo que Paulo já havia dito no versículo 5, que pela graça sois salvos. Só que Paulo expressa de uma forma mais detalhada como é essa graça salvadora. O motivo pela qual nós temos a nossa cidadania celestial aqui e agora, o motivo pela qual podemos ser manifestos com esse amor de Deus em nossas vidas, é porque pela graça nós somos salvos. É porque pela graça Deus nos alcançou. E Paulo enfatiza que isto é obra total e exclusivamente do nosso Deus. Não há nada que a gente faça que mude o nosso estado como pecadores e como mortos no Espírito. Não há nada que a gente faça que possamos alcançar a Deus, que possamos mudar o seu posicionamento em relação a nós como pecadores. Não há nada. A gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode cantar, a gente pode obedecer, a gente pode conhecer a Bíblia toda, a gente pode fazer um monte de coisa, ajudar os pobres necessitados, mas nada do que a gente faça vai nos trazer salvação. Nada do que a gente se comporte, que a gente leve para o Senhor, não vai mudar. Nós continuaremos pessoas perdidas, continuaremos nessa total depravação, onde não conseguimos alcançar a Deus. A Bíblia fala que nós não temos nada a oferecer a Ele, nada. No entanto, é pela fé. A fé é o único meio pela qual nós podemos receber essa graça de Deus. No tocante ao ser humano dentro da salvação, a única coisa que nós temos como responsabilidade é fé. Precisamos ter fé para poder sermos salvos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o Pai é o destino, é o lugar onde nós queremos chegar. Jesus é o caminho. E o único meio pela qual nós seguimos o caminho é a fé. O único Uber, a única passagem de avião que nós vamos comprar, o único passaporte que nós vamos ter para a gente poder chegar ao Pai e andar pelo caminho que é Jesus Cristo, é por meio da fé. E não há nada, não há nenhum outro meio que exista para que a gente possa ser comunicado por Deus, pela sua graça, somente pela fé. E isso é muito claro, é expresso uma fé como uma necessidade, como algo que nós precisamos, como um vazio que está dentro de nós. Existe um abismo entre o ser humano e Deus, e a única forma de nós cruzarmos esse abismo e chegarmos até a salvação é por meio da fé. É como se nós fôssemos de fato receber o próprio Senhor. João 1,12 fala que alguns creram e receberam o seu Filho, e foi dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Então nós recebemos ao Senhor por meio da fé. Nós recebemos o sacrifício de Jesus por meio da fé. Nós podemos receber a graça de Deus por meio da fé. Nós cantamos hoje, esse amor nós não podemos comprá-lo, nós não merecemos.
e mesmo assim Ele se entregou por nós. Não há dinheiro, não há posição, não há status, não há comportamento nenhum que a gente possa persuadir o nosso Senhor para que a gente receba esse amor. É exclusivamente pela fé. Nós precisamos crer. Precisamos crer na sua totalidade daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Primeiro precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Precisamos crer da nossa condição como pecadores. Precisamos crer que nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. E precisamos crer que essa graça salvadora de Deus nos alcançou para que a gente pudesse ter vida. Se nós não cremos, não tem como Deus agir em nós. Se nós não cremos, não há como Deus se comunicar ao ser humano, ao nosso coração. Se nós não cremos, de nada vale estarmos aqui. De nada vale estarmos aqui na igreja se nós não cremos que Deus opera em nossa vida, que Deus pode nos transformar, que Deus pode nos salvar. Mas nós precisamos crer. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Hebreus 11:1, e o versículo 6 fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e precisa crer que será recompensado, todos aqueles que o buscam. Se você crê no impossível, se você crê naquilo que não se enxerga, você será recompensado, e isso é uma promessa, é uma dádiva do Senhor para a nossa vida. Então receba essa promessa no seu coração, receba tudo aquilo que Deus prometeu e tome posse para que você possa enxergar aquilo que você não pode ver, mas ter a certeza de que um dia Jesus estará presente aqui neste mundo, de forma física, Ele estará aos céus em poder e em glória, e assim nós seremos elevados como igreja, como seu povo, e estaremos adentrando para o seu reino de fato, e nós receberemos essa glória para todo sempre, amém? Paulo enfatiza claramente neste versículo de que o homem não obtém a salvação por qualquer mérito ou esforço pessoal. E é excluído toda e qualquer possibilidade de nós alcançarmos a salvação por meio das nossas obras. Não há obra nenhuma que vai nos privilegiar diante do Senhor para recebermos a salvação. Ele deixa claro, isto não vem de nós. É dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é algo que nós não merecemos. Mas Deus vem e na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos entregou esse presente. Está acessível para todos nós, e nós temos que nos posicionar em relação a isso. Porque todo presente nós podemos aceitar, ou nós podemos recusar. E da mesma forma, o presente que Deus nos dá, que é a salvação, nós temos que nos posicionar se nós vamos querer ou não. E é interessante que essa escolha entre aceitar ou rejeitar, ela implica em consequências, sejam uma escolha boa ou seja uma escolha ruim. E eu vou chegar lá, por que nós temos essas consequências? E é interessante aqui que nós entramos no conceito teológico de graça preveniente. Nós, como metodistas livres, nós cremos na graça preveniente. O que significa isso? Significa uma graça preventiva, digamos assim. Porque não somos nós que amamos a Deus para recebermos a salvação. Não somos nós que olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz para sermos salvos. Mas a graça preveniente, ela diz que, primeiramente, Deus nos amou. Primeiramente, Deus olhou para a humanidade. E é assim que se completa com a teologia da depravação total, do pecado original. Porque nós estávamos perdidos totalmente. E o morto está morto. Não pode se fazer nada por ele. Mas Deus, na sua prevenção, Ele veio e nos amou. Com a sua graça preveniente, Ele nos deu vida. É Deus que se manifesta no nosso íntimo para que a gente queira buscar a presença dEle. Romanos 3:11, 3:10 e 11 diz que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém chega na presença de Deus sozinho. Ninguém passa aqui na frente da igreja e fala, uma igreja, eu vou lá para ser salvo. Ninguém chega para um pastor, para um homem de Deus e fala, olha, o que eu preciso para ser salvo? Alguma coisa acontece na vida do ser humano para que ele tenha sede de conhecer a Deus. E foi exatamente assim que aconteceu na minha vida. Primeiro eu fui apresentado
a ideia de que existe um inferno, de que existe um céu, de que existe uma forma de eu chegar até Deus. E aí eu passei a ter medo. Todos os dias eu tinha medo de ir para o inferno, porque eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Eu sabia que eu não ia para o céu. E aquilo foi tomado no meu coração por mais ou menos 2 ou 3 anos na minha adolescência. Então Deus me alcançou naquele momento, primeiramente. Foi Deus que chegou na minha presença, Ele tocou no meu coração e me colocou o desejo, puxa vida, eu preciso buscar esse Deus. Eu preciso saber o que é necessário para que eu vá para o céu. Então Deus primeiro se achega na presença do ser humano, por todos aqueles que não conhecem a sua palavra, e depois disso nós buscamos a Ele. É Deus que provoca essa vontade no íntimo do ser humano para que a gente possa receber a salvação. E isso é graça preveniente, onde Deus nos amou primeiro. E é interessante que essa graça, mais uma vez eu falo, ela implica numa resposta. É um apelo onde nós precisamos responder. Por quê? Porque é a graça salvífica do Senhor, é uma graça que vai trazer salvação. Mas a salvação requer uma resposta. Nós cremos nisso, que o homem tem a responsabilidade sobre escolher se ele vai aceitar ou se ele vai rejeitar. E quando nós aceitamos, nós passamos a ser participantes, co-herdeiros do reino de Deus. E quando nós rejeitamos, nós selamos um documento dizendo: eu venho por meio deste afirmar, Deus, que eu abro mão das suas bênçãos celestiais na minha vida e eu vou passar a eternidade longe do Senhor. John Wesley, o nosso patriarca, ele fala que nós apagamos o Espírito. É um termo que ele adotou das próprias Escrituras, onde quando nós não olhamos para as Escrituras e não obedecemos, nós apagamos o Espírito. E John Wesley diz que quando nós rejeitamos a graça, nós apagamos o Espírito para todo sempre. E a triste notícia é que quando nós rejeitamos essa graça, Deus também nos rejeita. Deus também nos abandona. É triste ver como as pessoas estão vivendo numa vida devassa, no pecado, mesmo tendo consciência de que aquilo não é certo, mas elas continuam. O que importa é viver hoje, o que importa é eu sentir o prazer hoje, o que importa é eu comer hoje, o que importa é eu beber hoje, vai que eu morro amanhã, e a vida não tem sentido nenhum. Por quê? Porque Deus já deixou de estar presente na vida daquela pessoa, porque talvez em algum momento Deus já se apresentou para ele, e ele teve a oportunidade de escolher ou não. E Jesus, quando mandou os 72, ele disse: aqueles que não receberem, aquele que não tratar vocês de forma alguma, recebendo em suas casas para que vocês possam trabalhar para o meu reino, peguem as suas sandálias e balancem o pó que está nela em sinal de protesto, e sigam viagem. Jesus está dizendo: eu não vou ficar ali para sempre. Deus está dizendo: eu não vou ficar na sua presença para sempre. A gente tem muito essa coisa de querer estimar o coração do homem. Não, porque você é isso, porque você é aquilo, porque Deus te ama. Mas gente, Deus abandona os pecadores. Não é para sempre que Ele vai ficar esperando a gente tomar uma atitude. E a nossa atitude deve ser hoje. Vai que a gente morre amanhã. Vai que a gente morre semana que vem. A gente não sabe. Eu estava com Covid alguns dias atrás aí, eu estava mal. Eu podia ter morrido. O ser humano é frágil. Tantas pessoas que morreram, por que eu poderia ser diferente? Mas graças a Deus eu estou aqui, curado, sarado, remido pelo sangue do Cordeiro, e pude estar tomando da Santa Ceia nesse dia, recebendo a graça de Deus na minha vida. Mas e se fosse o contrário? Pelo menos eu, na minha consciência, eu estava bem com Deus. Eu tinha a marca da promessa na minha vida. E eu sei que se eu morresse, eu iria para a glória. Mas, e cada um de vocês? Vocês têm a certeza para onde vocês vão? Se vocês morrerem? Precisamos pensar nisso. E a palavra de Deus fala que é melhor estarmos no velório, no enterro, do que estarmos numa festa. Porque quando nós vamos a um velório, vamos a um enterro, nós pensamos que um dia vamos morrer. Nós não temos o costume de pensar que esse dia pode chegar. E os nossos sonhos? E as nossas conquistas? E aquilo que nós tanto almejamos? Simplesmente acaba.
O maior sentido na nossa vida como cristãos é nós termos a certeza da salvação por meio de Jesus Cristo. Pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós. Isso é presente de Deus. Toda a iniciativa, toda a acessibilidade à salvação partem de Deus. É Ele quem nos acorda, é Ele quem nos desperta, é Ele quem nos levanta, é o seu poder que nos dá a força para que a gente possa agir. E como consequência sermos participantes do seu reino, termos uma nova vida. O versículo 9 está dizendo que não é por obras para que ninguém se glorie. Aqui é uma coisa muito importante, porque Deus não dá espaço para os orgulhosos. Em hipótese alguma, Deus vai permitir que nós venhamos nos gloriar na sua presença, porque nós somos salvos. Eu ainda estou um pouco ofegante, né? Consequência desse vírus aí, muito ruim, mas pela graça de Deus, a gente vai vencer. Mas enfim, quando nós recebemos essa nova vida, nós temos que entender que não há nada em acesso no tocante da humanidade para que a gente possa ser participante desse reino. Então, nós temos uma exortação de Paulo, que ele falava muito fortemente aos judeus da época, porque os judeus da época, eles exaltavam a lei. Os judeus da época, eles pensavam que a salvação estava no controle das suas mãos por causa da lei. E de uma certa forma eles não estavam errados. Eles precisavam cumprir a lei para estar em comunhão com Deus. Mas nós temos a graça salvadora de Jesus Cristo, que não veio para anular a lei, mas Ele veio para que a lei pudesse ser cumprida. Por quê? A salvação já não está mais no nosso controle, a salvação já não está mais nas nossas mãos. Nós não precisamos, quer dizer, entre aspas, né? Não é a lei, não é a obediência à lei que irá nos trazer salvação, mas precisamos obedecer às leis, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que as leis foram anuladas, mas o que vai nos trazer essa graça salvadora é Jesus Cristo. Tenha em mente que a sua salvação está pautada, está enraizada em Cristo Jesus, e não nas nossas obras. É importante frisarmos isso, porque devemos obedecer sim, mas não é a nossa obediência que vai fazer com que Deus olhe para nós, mas é o sacrifício de Jesus que faz com que Deus demonstre o seu amor por cada um de nós. E o coração do homem é tão duro, é tão doido, que não importa o tempo e não importa a raça. No tocante aos judeus, né? Nós somos gentios, somos brasileiros, somos paraguaios, somos descendentes de japoneses, de orientais, então não temos ligação com os judeus. Mas mesmo assim o nosso coração acredita que nós somos suficientemente bons para Deus, e nós não somos. Paulo está dizendo aqui que nós éramos merecedores da ira. Estava dizendo que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Não há nada que a gente faça para que mude o pensamento de Deus em relação a nós, mas é tudo uma graça imerecida, é um favor imerecido do Senhor para a nossa vida. Se a salvação é pela graça por meio da fé, ela não provém de obras. E mais uma vez eu insisto, a única atitude que nós vamos tomar perante Deus é a nossa humilde dependência das suas mãos. Nós precisamos crer e precisamos depender totalmente dele para sermos salvos. E assim nós estaremos na presença de Deus todos os dias da nossa vida. E para finalizar, gostaria de falar em cima do versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui é onde se faz o desfecho, onde se complementa a mensagem de Paulo, onde muitas vezes nós olhamos para essa mensagem pela metade. Mas é interessante que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Aqui Paulo está dizendo que nós somos feituras de Deus por Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui nós não temos um significado de que a finalidade da salvação seja as boas obras.
Não está dizendo que a nossa vida deve trazer como o centro, como sermos zelosos pelas boas obras. Mas, na verdade, Paulo está dizendo que as boas obras, elas fazem parte da nova vida como uma condição inegociável. As boas obras devem fazer parte da vida de todo cristão, de todo crente, de todo filho de Deus. Nós somos salvos para as obras, e é uma coisa que vai fazer parte do nosso dia a dia. Nós tomamos da Santa Ceia, nós estamos no momento aqui para refletir o quê? Os nossos atos do dia a dia. E a salvação, as boas obras que acompanham a salvação, elas dizem respeito ao nosso dia a dia. Quando Paulo está dizendo para as obras que Deus preparou desde antes para que nós pratiquemos, ele não está dizendo num propósito específico, como, por exemplo, alguns serão pastores, alguns serão apóstolos, outros serão líderes, outros serão diáconos. Não é nesse tocante que Paulo está afirmando, mas está dizendo justamente ao que nós estudamos no capítulo 1, versículo 4, que o apóstolo Paulo disse que nós somos predestinados por Deus desde antes da criação para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Nós somos escolhidos por Deus em Cristo Jesus para vivermos uma vida em santidade e irrepreensão. E são essas obras que Paulo está dizendo aqui que nós devemos praticar. É uma vida diferente, é uma vida nova, é uma vida em irrepreensão, uma vida em santidade, um trabalhar diário, um processo de santificação onde Deus vai operar no nosso coração. E quando a gente fala de santidade, irrepreensão e uma vida piedosa, não estamos falando somente das coisas aqui, igreja, comunidade. Estamos falando de uma vida pessoal também, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de oração, uma vida em jejum, uma vida de ajudar os pobres, de fazer justiça social, é uma vida de orar pelos enfermos, é uma vida de visitar aqueles que estão necessitados. Precisamos praticar as boas obras como filhos de Deus. John Wesley foi o grande exemplo disso. Ele fazia tudo o que ele podia para beneficiar o próximo. Ele trabalhava, ele só comia e o restante ele dava para as pessoas. Ele praticava justiça social. John Wesley passava jejuando toda quarta e toda sexta. Ele passava em oração na sua casa durante 2 horas por dia. E tinha semanas que ele dedicava 4 horas de oração na sua casa todos os dias. A casa dele virou um ponto turístico lá na Inglaterra. E tem um assoalho assim no pátio, madeira, onde ele ficava orando. O negócio está tudo amassado, assim, tudo afundado de tanto tempo que ele passava ajoelhado orando. Ele foi um grande exemplo para nós, uma vida em piedade, uma vida em santidade, porque ele não deixou de lado a intimidade com o Senhor, ele não deixou de lado essa vida de poder no Espírito Santo, mesmo sendo uma pessoa erudita, uma pessoa que estuda muito. Ele uniu as duas coisas, e é por isso que ele trabalhou um grande avivamento em todo o mundo. E nós precisamos, assim como John Wesley, precisamos continuar o livro de Atos, aqui no século 21, no ano de 2022. Precisamos dar continuidade à história dos apóstolos, precisamos dar continuidade àquilo que a igreja primitiva começou, precisamos dar continuidade àquilo que Jesus começou com o seu ministério aqui na terra. E ele disse: continuem a vivendo aquilo que eu comecei, vão por todas as nações e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Nós somos chamados a viver essas obras, somos chamados todos, sem exceção nenhuma, somos chamados a fazer boas obras, porque somos salvos. E mais uma vez eu falo, somos cidadãos dos céus, nós somos peregrinos aqui na terra, nós somos responsáveis em trazer o reino dos céus aqui na nossa comunidade. Como eu e você temos nos comportado como cidadãos dos céus, como eu e você temos vivido a salvação aqui na terra, temos vivido em justiça e em retidão, temos manifestado a nova vida que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Temos sido nós exemplos na nossa conversa, na nossa conduta, na nossa pureza,
na nossa leitura bíblica, na nossa vida de oração? Temos sido nós exemplos em tudo que nós fazemos? Temos nós amado a Deus sobre todas as coisas? Temos nós entregado o nosso coração diante do Senhor? Não é necessário somente conhecermos a salvação. É necessário a gente refletir e meditar sobre a nossa vida e ver se realmente nós estamos vivendo tudo isso, se nós estamos praticando tudo aquilo que Deus operou na nossa vida. Precisamos viver em santidade, precisamos viver em repreensão, precisamos continuar a boa obra que Jesus começou no mundo e na nossa vida, e assim possamos apressar a volta de Cristo aqui neste mundo, e assim partirmos para a glória na sua presença para todo sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te damos graça pela tua porção, te damos graça pela tua palavra. E nós queremos te dar graças porque sabemos que estávamos mortos em nossa transgressão e no nosso pecado. Sabemos que nós éramos merecedores da ira. Sabemos que nós estávamos predestinados a uma vida totalmente desprovida da tua presença, distante da tua glória. Mas Deus, com o grande amor com que nos amou, o Senhor se manifestou por meio do teu Filho, o Senhor nos trouxe salvação por meio da morte, da ressurreição de Cristo, e nós podemos crer nas tuas palavras. Nós te damos graça, porque podemos ter esperança, porque podemos ter alegria, porque podemos ter uma nova vida por meio do teu Filho. E assim eu peço pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos, que possamos olhar para a salvação, possamos olhar para essa graça, e assim possamos ter essa resposta de que nós aceitamos, que nós tomamos posse, e assim possamos tomar essa responsabilidade também de vivermos para as obras, porque a tua palavra diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso é um presente de Deus para que ninguém se glorie, e assim nós devemos praticar as boas obras que o Senhor preparou para cada um de nós. Que o Senhor possa se manifestar dessa forma em cada um de nós, e assim a gente possa viver a salvação aqui, viver a vida eterna aqui na terra, desde já, desde hoje, durante essa semana, possamos meditar dia após dia na tua palavra, possamos dia após dia estar em espírito de oração e poder praticar aquilo que o Senhor tem como desejo, como uma esperança, Senhor, em cada um de nós, e assim seja o teu poder se manifestando na vida de cada um dos meus irmãos, que possamos nos alegrar, que possamos apressar a volta de Cristo através da nossa obediência, através da nossa vida piedosa, nossa vida em santidade, e assim todas essas coisas venham se concretizar na tua igreja, na vida dos teus filhos, nesta comunidade e neste mundo inteiro, em nome de Jesus. Eu peço por uma semana abençoada, que o Senhor venha abençoar a vida dos teus filhos, que o Senhor venha cuidar, Senhor, de toda a nossa atividade cotidiana, seja o nosso trabalho, os nossos estudos, o cuidado com o nosso lar. Senhor, eu venho clamar, Senhor, que o Senhor venha derramar da tua saúde, da tua cura sobre a vida de seus filhos. Muitos têm clamado, Senhor, porque estão enfermos, muitos têm padecido de alguma anomalia no seu corpo, e nós pedimos que o Senhor se manifeste, Pai, em poder, venha curar a vida dos teus filhos, os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu repreendo Satanás, Senhor, com essa onda de enfermidade, com essa onda de doença, venha cair por terra, em nome de Jesus. Mas a tua saúde, o teu poder, o teu manifesto, Pai, possa aquecer os nossos corações, e assim a gente possa caminhar todos os dias na tua presença. O Senhor venha abrir portas de emprego para aqueles que estão precisando, venha suprir as necessidades daqueles que não têm o que comer, e que nós como igreja também possamos praticar essa justiça social, levando, Senhor, mantimento para as pessoas que precisam, e nós possamos também aquecer o coração daqueles que estão ao nosso redor. Abençoa, Pai, o nosso dia. Obrigado por este culto, obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração, e assim possamos ter um domingo abençoado na tua presença. Por tudo eu oro e te dou graças em nome de Jesus. Amém. Convido o pastor para estar dando a bênção. Convido a igreja para estar se levantando. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai
e Filho. E a presença do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém e amém. Nosso culto está encerrado. Deus abençoe e tenha uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.